A nossa aula de hoje é sobre clima organizacional. Nós falamos na aula passada sobre cultura organizacional. O clima vai compreender como os funcionários percebem a organização. A percepção é do indivíduo, não existe uma percepção coletiva. Toda percepção é do indivíduo. O clima vai ser o conjunto dessas percepções. Então, o que a maioria das pessoas percebem. E isso vai determinar o clima da organização. Como elas observam e percebem o seu ambiente de trabalho. E o que isso vai refletir na organização. Como elas percebem os valores da organização. Como elas percebem a cultura. E quais as atitudes que isso vai ocasionar no trabalho. Que vai fazer com que os grupos reajam dessa ou de outra forma. O clima organizacional está muito vinculado ao nível de satisfação das pessoas, mas não é só isso. Algumas pessoas traduzem o clima organizacional só como satisfação, e não é algo mais amplo o clima organizacional. Ele entende que é o nível de percepção das pessoas em relação à organização como um todo, e a vários fatores da organização. O clima vai identificando os aspectos da cultura, as suas relações com a missão, visão, as questões estratégicas da organização, com a sua estrutura, com a valorização das pessoas, com os processos de comunicação. Então, são vários autores e esses vários autores nos dão vários modelos de clima organizacional. Qual é a diferença entre clima e cultura? Existe uma diferença, a cultura trabalha os valores. O clima, a percepção desses funcionários em relação a esses valores. Então, nós temos a cultura como causa e o clima como consequência. O valor de ter uma cultura altamente centralizadora, com pouca delegação, com pouca autonomia para as pessoas. Qual é a consequência disso? De funcionários insatisfeitos, de funcionários desestimulados, com alto nível de rotatividade, isso seria o clima. Por que a gente deve avaliar o clima? Por que fazer uma pesquisa de clima organizacional? Primeiro, porque é uma obrigação. Você tem que saber como as pessoas estão percebendo aquele ambiente organizacional. Se elas estão motivadas ou não, se estão satisfeitas ou não dentro daquela organização. Segundo, porque é uma oportunidade de você fazer uma avaliação sincera da sua organização e efetuar melhorias, tanto nos processos de trabalho, quanto nos relacionamentos e no próprio negócio. Terceiro, porque é uma possibilidade de fazer endomarketing. O que é o endomarketing? É o nível de satisfação e o marketing dos clientes internos. Quem são os clientes internos? Seus funcionários. Como os meus funcionários veem a minha empresa? Qual é a imagem da empresa para os clientes internos? Eles comprariam o meu produto, o produto que eles fabricam ou não? Isso é importante para o marketing externo, esse endomarketing. Porque existe uma relação entre desempenho e competência e motivação. Isso vai trabalhar as dimensões da avaliação. O meu desempenho é um reflexo da minha competência com a minha vontade de fazer. Mudanças de atitudes decorrentes de fusões organizacionais entre organizações, aquisições, reformulações como downsizing, privatizações. Então, houve uma mudança na organização como um todo. Uma empresa comprou a outra. Geralmente, quem compra uma empresa faz com que a empresa comprada compre também a cultura dela. E aí você tem um choque entre culturas. Como resolver isso? Você tem que fazer uma pesquisa de clima organizacional para ver como que as pessoas estão reagindo à inserção dessa nova cultura. O maior problema nas
quando há fusão entre organizações, é que uma empresa compra a outra, junta-se a outra, mas também a que tem mais poder econômico, geralmente impõe os seus valores. E nem sempre os valores impostos são os melhores. Mas é difícil a organização fazer um levantamento de qual valor que deveria seguir da empresa comprada. Então, a fusão e a aquisição geralmente tem um impacto forte na cultura organizacional, no sentido de fazer com que os funcionários absorvam isso incorporem uma nova forma de agir, uma nova forma de pensar, uma nova forma de acreditar dentro daquela organização. Quem avalia o clima organizacional? Geralmente, quem avalia o clima organizacional são os gestores e os recursos humanos. Os recursos humanos pode ser o recurso humano interno dentro da organização, o que já existe naquele departamento conhecido como gestão de pessoas, gestão de talentos, e o nome que a organização dá a esse setor, ou pode ser uma empresa terceirizada, uma empresa contratada para fazer esse serviço, uma consultoria. Qual é a vantagem de se ter uma consultoria? A maior vantagem de se ter uma consultoria é que ela se torna mais imparcial. Ela não vai ter medo de demonstrar um resultado negativo, porque ela não teria medo de ter algum tipo de retaliação. Já quando você tem o próprio setor fazendo isso, pode acontecer da pessoa que está organizando ter medo de algum tipo de retaliação ao divulgar um resultado que seja negativo. O clima organizacional, ele vai ouvir o funcionário em 3 dimensões. Aquilo que ele sabe fazer, que ele conhece, que ele tem domínio, aquilo que ele pode fazer, ou seja, aquilo que ele está empoderado, que ele tem autonomia, que ele tem de recurso, porque às vezes ele sabe, mas ele quer fazer, mas ele não tem o recurso. A organização não dá esse recurso para que ele possa desempenhar o seu papel bem. E isso causa frustração e insatisfação. E o querer fazer. Então, eu tenho a esfera do conhecimento, a esfera do recurso e a esfera da motivação. Então, muitas vezes o funcionário quer fazer, sabe, mas não tem o recurso. Algumas vezes ele quer, pode, mas ele não sabe. Então, a empresa tem que investir em quê? Em treinamento. Outras vezes ele sabe, pode, mas não quer. E aí a gente percebe o quê? Que é uma desmotivação. Ao ouvir o funcionário, eu tenho ampliado o processo de comunicação. Ao ouvir o funcionário, eu vou ter clareza sobre as percepções dele sobre a organização. Como ele vê essa realidade. Quando a gente fala de percepção, a gente tem que ter claro que o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Por isso que eu preciso ouvir o outro, como ele percebe aquela realidade e tentar compreender do ponto de vista dele. Os maiores problemas de comunicação é quando eu quero compreender o outro a partir do meu ponto de vista. E aí eu posso ter ruídos na comunicação e posso ter problemas graves de comunicação. Então, o clima, ele tende a diminuir esse ruído para perceber e entender o que o funcionário está querendo transmitir. Existem várias formas de manifestar o clima organizacional. Nem sempre é só com uma pesquisa que eu vou saber como é que é o clima da organização. Algumas coisas do clima organizacional podem ser percebidas visualmente, como, por exemplo, pichações em banheiros. Isso é muito comum em fábricas.
Outra forma de perceber o clima é o cuidado que as pessoas têm com os materiais, com os recursos. Turnover, absenteísmo, rotatividade e faltas no trabalho também são indicativos de clima organizacional ruim. A avaliação de desempenho, os conflitos interpessoais, também são formas de compreender o clima. Greves também são formas de compreender o clima e queixas em serviços médicos também. Uma forma também que a empresa geralmente usa são os programas de sugestões ou as ouvidorias. O maior problema das ouvidorias ou dos programas de sugestões é que eles só vão ter efetividade se a organização realmente quiser ouvir o funcionário. Muitas vezes, ela coloca um programa de sugestões ou uma ouvidoria para demonstrar uma certa cooperação com o funcionário, uma certa participação do funcionário nas suas decisões. Mas que isso não é verdade. Às vezes ela nem olha esse programa de sugestões ou quando o funcionário dá a ideia, ele não obtém nenhum retorno, seja positivo ou seja negativo. Então, o programa de sugestões, para ser efetivo, o funcionário tem que ter um retorno de quem é responsável por aquele pedido, seja positivo ou seja negativo. Antes de iniciar uma pesquisa de clima, se você quiser fazer uma pesquisa de clima, você tem que saber o que você vai querer com ela e o que você pode fazer com ela. E se você vai querer fazer. Porque muitas vezes se faz a pesquisa de clima porque é um modismo, porque disseram que é importante, mas não se faz nenhum uso dessas informações. O clima organizacional tem que ser feita uma gestão desse clima organizacional. Então, antes de começar uma pesquisa de clima, você tem que saber se você vai querer. O que você vai fazer realmente depois da pesquisa? Você quer fazer alguma coisa? Se você não quiser, abandone a ideia de fazer a pesquisa de clima organizacional. Você vai mudar? Está disposto a mudar algumas coisas? Você vai querer desenvolver algumas pessoas, alguns departamentos? Você tem condições de assumir compromissos para a mudança? Você tem verba? Então, não adianta que também querer fazer uma pesquisa de clima se você não tem recurso para implementar as ações. Ou você não tem nem recurso para gerenciar essa pesquisa de clima, porque isso vai envolver custos de pessoas, material. Então, essas perguntas devem ser respondidas e se a resposta for sim, você deve continuar. Se a resposta for não, você nem continue mais uma pesquisa de clima. Existem alguns modelos de clima organizacional. Eu vou trazer só alguns aqui para mostrar para vocês que há uma diferença nos indicadores. Litwin e Stringer, ele traz 9 fatores de estrutura, responsabilidade, desafio, relacionamento, cooperação, conflito, identidade e alguns padrões da organização. Então, esses fatores vão ser investigados junto aos funcionários para ver como que eles percebem isso. Como que eles percebem a estrutura da organização? Como que eles percebem a delegação de responsabilidades? No modelo de Kolbe, ele tem 7 indicadores, que alguns são semelhantes ao de Litwin e Stringer, outros são diferentes. Por exemplo, ele cria um fator específico para a liderança, de calor e apoio, o quanto as pessoas são próximas, o quanto as pessoas se apoiam, o quanto as pessoas se colaboram. Sbragia, ele traz 20 fatores. Então, você vê que é uma pesquisa de clima que ela é mais extensa. Uma outra coisa importante quando a gente tem pesquisa de clima é saber quanto tempo as pessoas vão ter disponível para responder aquele formulário, ou participar daquela entrevista, ou participar da dinâmica de grupo. Precisamos saber disso para poder montar a forma de como pesquisar. Porque, por mais que existam vários modelos, cada empresa deve contextualizar sua pesquisa de clima. Ela deve criar uma pesquisa de clima no formato ideal para a sua realidade.
e não simplesmente importar qualquer pesquisa de clima. E aí o SBRAD traz 20 fatores, desde apoio logístico, reconhecimento e prestígio. Quando nós investigamos o clima organizacional, nós temos que levar em consideração as 3 dimensões. Uma dimensão é a dimensão psicológica, que vai envolver o quê? O indivíduo, o status, o quanto ele se sente valorizado, o quanto ele se sente pertencente àquela organização, o quanto ele é comprometido. Isso vai envolver as questões do indivíduo, as questões psicológicas desse indivíduo. A segunda dimensão é a dimensão organizacional, que vai envolver o quê? A natureza do trabalho, as formas de organização da empresa, os modelos de liderança, a forma de comunicação dentro dessa organização, as questões estratégicas, políticas de recursos humanos, inclusive salário, que são alguma coisa que a empresa às vezes evita de falar, porque os funcionários podem ser mal remunerados ou porque eles podem não ter um programa de benefícios efetivo, mas isso deve ser abordado numa pesquisa de clima. E a última dimensão é uma dimensão informal. Quando eu faço a pesquisa de clima, eu tenho que levar em consideração o grupo informal. O grupo informal, ele é formador de opinião, ele é influenciador de atitudes e comportamentos. Então, se o grupo informal é um foco de resistência, você vai ter uma percepção diferente da organização. Ou se esse grupo de interesse tem uma opinião que é compartilhada dentro da organização, o clima vai ser outro. Então, o grupo informal, ele é forte tanto para alavancar o processo quanto para cercear algum processo dentro da organização. As etapas da pesquisa de clima são estruturação, você deve estruturar a pesquisa de clima, formatar, planejar, ver como que você vai fazer, com quem você vai fazer. Aí, às vezes a empresa é muito grande, não dá para todos responderem, mas você tem que ter uma amostragem que seja significativa para você dizer que aquela pesquisa é um retrato daquela comunidade dentro da organização. Você tem que divulgar, porque as pessoas precisam comprar a ideia de participar da pesquisa de clima, eles precisam se comprometer com a pesquisa e os funcionários só se comprometem e participam se você divulgar e for claro nessa pesquisa de clima. A coleta de dados, que é a implementação, ir lá pesquisar, entrevistar, participar da dinâmica de grupo. Depois disso, você analisa esses resultados e faz o relatório e propõe ações para fazer a gestão de clima. Esse plano de ações vai determinar uma fotografia hoje, que o clima é uma fotografia do momento. Isso não quer dizer que daqui a um ano essa fotografia seja igual. Geralmente, as empresas fazem pesquisas de clima anuais, porque a organização modifica de um ano para o outro. Porque ela fez a pesquisa, ela verificou a realidade, ela propôs ações e ela vai determinar que ações vão ser para se alcançar o que ela deseja no futuro. Isso é uma gestão do clima organizacional. Para essa gestão do clima organizacional dar certo, nós precisamos gerar um plano de ações efetivos. Nós não podemos frustrar expectativas. Então, você tem que ter clareza no que você vai falar e comunicar para o seu funcionário, para não frustrá-lo sem retorno. O funcionário ele recebe um não mais facilmente do que uma falta de retorno. Divulgar os resultados para esses funcionários e os planos, preparar as pessoas para envolver, porque se há uma gestão do clima, vai haver mudança na organização. E aí a gente vai ter que falar de mudança organizacional, que é a nossa próxima aula. Implementar esse plano, divulgar e acompanhar essas ações. Feito isso, eu vou ter ciclicamente e anualmente essa pesquisa de clima. Aqui nas nossas referências da aula de hoje.